vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai o marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoadas as nossas faltas. Podemos nos sentar. Abro esta reflexão desta tarde fazendo duas personagens aparentemente de universos tão diferentes dialogarem umas com as outras, ou uma com a outra. Faço coincidir duas frases, uma de alguém que era ateu e acidamente contrária ao cristianismo, que era Nietzsche, e outra de Santo Atanásio. Nietzsche, num dos seus aforismos, diz: quem tem por que viver, suporta qualquer como. Quem tem por que viver, suporta qualquer como. E Santo Atanásio diz que aqueles que são santos e que fizeram a experiência de Deus têm uma alegria profunda e vivem em contínuo estado de Páscoa. Nós podemos, aqui nesta tarde, sem medo nenhum, dizer que há concordância entre Nietzsche e Santo Atanásio. O que dificulta a nossa vida e que torna os nossos passos pesados e que aflige o nosso coração, às vezes partindo no meio a nossa alma, é o sofrimento sem sentido. O difícil não são as dificuldades e as aflições, mas é não encontrar um porquê, um sentido, um propósito para aquilo que nós estamos enfrentando. A nós cristãos, com a devida reverência a Nietzsche, o sentido é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo e para o seu mistério pascal, nós compreendemos que há jeito para tudo, inclusive para a morte, porque é nele e a partir do mistério pascal dele que nós recebemos uma esperança que não decepciona. Inclusive quando nós temos que fazer o desafio de tentar sepultar um amor que não é sepultável. Ver alguém que nós amamos partir por uma enfermidade ou por qualquer motivo que seja, nos faz estar fora do eixo. Somente a confiança profunda e a esperança em Cristo e na sua promessa é capaz de dar à alma que caminha em meio às trevas e às aflições a luz resplandecente da esperança do Cristo que disse que não deixaria perder-se nenhum daqueles que são seus. E assim que nós lemos esta promessa de Jesus Cristo, alcançada no seu mistério pascal, olhando naquilo que está dito no Cântico dos Cânticos, que fala do amor entre um homem e uma mulher, mas que serve sempre de um sinal do amor enlouquecido pelo qual que Deus tem por cada um de nós. Lá se diz no Cântico dos Cânticos: o amor é mais forte do que a morte. Essa é a confiança de nós que somos cristãos. Quando nos sentimos perder, quando experimentamos aflições, quando somos divididos nos nossos comos e nos nossos avessos, é preciso encontrar um amor que é mais forte do que a morte e que é mais forte do que qualquer das nossas aflições. Por este amor,
por causa deste amor e para este amor, nós nos arriscamos a continuar caminhando. É sobre isso que fala a primeira leitura que nós escutávamos. Estevão é o primeiro a cumprir na própria vida aquilo que, como diz o apóstolo Paulo, faltava no mistério da cruz de Cristo. Estevão, sobre quem fala a primeira leitura que escutamos, será o primeiro a derramar o seu sangue por amor de Cristo. Ele anuncia com a sua palavra e com sua vida aquilo que havia acontecido a partir da morte e da ressurreição de Jesus de Nazaré. E vai se mostrando nos Atos dos Apóstolos que há de se cumprir nele o destino dos profetas, não é? Aqueles que morrem por amor à verdade. A verdade é incômoda e desconfortável. É preciso estar em muita posse de si mesmo para quando alguém nos diz alguma coisa que toca lá no fundo daquilo que a gente não quer enxergar, para não partir para cima desta pessoa, dissimulando, xingando, inventando, lançando sobre ela a nossa soberba. É o que Estevão está tentando fazer no seu discurso, ajudando os homens e as mulheres daquele tempo a entender que a partir de Jesus Cristo, a lei e os profetas tornam-se caducos. Caducos no sentido de que Cristo veio revelar o sentido profundo da lei e de que Cristo é o verdadeiro templo, o templo que não passa. O esforço de Estevão, o esforço dos apóstolos no início da igreja é o de fazer perceber que Cristo traz para a lei uma força renovadora, uma verdade que é imutável, uma verdade que não diz respeito à fórmula, ao cálculo. Porque lá onde a religião estiver circunscrita à fórmula, no cálculo, no costume e na prática, o que resta é a hipocrisia. E nesse aspecto, podemos dizer que Nietzsche concorda não só com o Santo Atanásio, mas com Jesus Cristo, quando diz que Deus pode estar morto. Um Deus preso no templo, em instituições religiosas, em costumes, em hábitos, está assim morto. E é isto que Nietzsche diz, e antes de tudo, o próprio Estevão, quando está apresentando o Cristo como Deus vivo, como o sentido profundo da lei e dos profetas. Esta é a grande revolução de Jesus Cristo. Se a lei do Antigo Testamento manda apedrejar uma adúltera, Cristo quer mergulhar dentro do coração desta mulher para ver não o pecado, porque o pecado tem como salário a morte, mas para ver a graça de alguém que pode ter se perdido por uma escolha errada. Se a lei proíbe comer isto ou aquilo, Cristo diz, o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Ajudando-nos a entender que o sentido profundo de guardar o sábado é de que nós temos que tomar cuidado com a violência do desejo, porque nós, se não temos um tempo para nós e para aquilo que mais importa, vamos nos enchendo das nossas soberbas e nos devorando uns aos outros numa avareza sem limites que nos pune como um tirano. Percebam, a revolução que é Jesus Cristo não é que nós vamos fazer tudo ao bel prazer, não é que a lei perde o seu sentido, não é que deixam de ser importantes os ritos e os costumes, mas todos têm que apontar para a vida, porque são feitos para o homem e não o contrário, porque são feitos para aproximar de Deus e não o contrário. E aquilo que Santo Estevão está dizendo e que irrita os ouvintes do seu tempo, e nós sabemos como é que irá terminar esta leitura, alguns capítulos à frente, o próprio Estevão será apedrejado pela sua profecia. O que ele está nos ajudando a entender é que, antes de tudo, temos que ter um encontro com Jesus Cristo. Não basta ter ouvido falar dele, não basta saber de Jesus Cristo, não basta ter práticas a respeito dele e ter o seu nome nos lábios, é preciso ter encontrado com ele. A fé é uma decisão radical de mudança de vida, de perspectiva, é uma nova maneira de ver as coisas e de ter acesso ao mundo e às realidades. A fé significa tirar as escamas dos olhos, não deixar que os olhos sejam tapados pela ganância, pela raiva, pela ignorância, pela indiferença, pelos julgamentos. E a fé é um encontro com uma pessoa que, uma vez encontrada, dá sentido, retomamos Nietzsche, a todos os nossos comos, porque o amor de Cristo torna-se o nosso grande porquê.
De modo que as ofensas, as injúrias, as perseguições, as incompreensões, ou como vai dizer o apóstolo Paulo, o perigo, a fome, a espada, a nudez, nada pode nos separar do amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo. É por isso que se diz no fim da leitura que nós escutamos que Estevão, mesmo sofrendo incompreensões, injúrias, daqueles que estavam cheios de si e das próprias certezas, e, portanto, não tinham espaço para Deus e para os outros, tomemos cuidado para não estarmos cheios das nossas certezas e ensurdecidos por ela, porque poderemos ser incapazes de reconhecer os outros e reconhecer a graça de Deus. Estevão tem o rosto como que de um anjo, lembrando-nos aquilo que dizem os Salmos: se é o Senhor quem nos sacia, nas nossas aflições, o que é que nós temos que temer, não é? Se o Senhor volta para nós a sua face, nós podemos estar tranquilos, porque Ele torna-se o nosso porquê, o nosso sentido, o nosso tudo e a nossa explicação. Trata-se aqui não de ignorar a realidade, não de dizer que o sofrimento deixa de existir para aqueles que são profetas de Jesus Cristo e anunciam o seu nome. Às vezes, muito pelo contrário. Anunciar Jesus Cristo, proteger as coisas que são dele, guardar a cerca da piedade nos faz tomar muitas pedradas. Mas, porque fomos alcançados pelo amor de Cristo e pelo amor, porque o amor nos encontrou, estamos diante de todas as respostas necessárias para continuarmos seguindo, sem necessidade de razões, porque a grande razão nos encontrou, Jesus Cristo. E o alerta do Evangelho, nesse sentido, minhas irmãs e meus irmãos, é muito profundo. Homens e mulheres vão até Jesus, dizem este Evangelho, porque haviam visto prodígios. Correm atrás de Jesus porque Jesus havia multiplicado o pão. Mas Jesus diz, não é os vossos estômagos que eu quero atingir. É lógico que o pão e a luta por satisfazer-se nas suas necessidades básicas é uma luta humana. Nós não podemos, sobre o pressuposto do céu, sermos negligentes com as exigências humanas e da natureza, mas temos que encontrar o sentido por detrás de tudo isso. E ele diz, vós não vistes até mim, em verdade vos digo, não porque vistes sinais, mas porque ficastes satisfeitos. E os judeus, mais uma vez, tendo sido interpelados por Jesus Cristo, perguntam, qual é a obra? Essa pergunta é muito interessante. Os judeus estão preocupados com a obra. O que a gente tem que fazer? Qual que é o cálculo? Assim acontece nos nossos relacionamentos, né? Quando a gente não tem coragem de enfrentar as verdadeiras questões, a gente busca subterfúgios. O que eu tenho que vestir? O que eu tenho que comprar? Qual que é a viagem que a gente tem que fazer para a gente voltar a ter o prazer de conviver junto? E Jesus diz, não precisa de obra, não. Não é sobre cálculos, não é sobre leis, sobre costumes, não é sobre fórmulas. A obra que o Pai deseja é que acrediteis. Esse é o passo puro e simples a que todos nós somos chamados. Experimentar a vida que não perece, a vida que não passa, neste gesto simples, ao alcance de todos nós, que é o gesto da fé. Acreditar em Cristo. Deixar-nos alcançar pelo seu amor que nos explica tudo. Saber que Ele é o nosso Salvador. Tomar uma decisão diária de fazer da nossa vida um sinal vivo do Cristo que rasgou os céus, mostrando-nos a face misericordiosa de Deus. Este é o agir que Ele espera de nós, porque se não tivermos fé, se não testemunharmos Jesus Cristo com a nossa vida, nós não teremos nada. Poderemos ter fórmulas, costumes, práticas, dizeres e agires, mas estaremos vazios daquilo que mais importa. Peçamos ao Senhor Jesus Cristo esta graça na Eucaristia de hoje, a graça da fé, a graça dos olhos abertos, a graça do encontro com Cristo, que é por si só um sinal da face misericordiosa do Pai que resplandeceu em nós e para nós, e que nós também nos comprometamos a sermos as suas testemunhas. Exilados como foi Santo Atanásio, talvez, apedrejados, talvez, como foi Santo Estevão, perseguidos, não compreendidos,
mas simplesmente felizes, porque quem tem Deus pode suportar qualquer como. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Ele as nossas preces.